Este é o último olhar da humanidade para si mesma, capturado a quase 6 bilhões de quilômetros de distância. Um feixe de luz atravessa o vazio. No meio dele, quase imperceptível, um ponto azul. Não há continentes visíveis, não há oceanos, não há sinais de vida, apenas um pixel. E ainda assim, tudo está ali. Cada pessoa que já viveu, cada guerra, cada descoberta, cada momento da história humana comprimido em um único ponto de luz. Essa imagem foi registrada em 14 de fevereiro de 1990 pela Voyager 1, pouco antes de suas câmeras serem desligadas para sempre. Mas essa não foi apenas uma fotografia, foi uma decisão, um risco, uma última tentativa de olhar para trás antes de seguir rumo ao desconhecido. E o mais intrigante, essa imagem não deveria existir. As câmeras da Voyager nunca foram feitas para isso. O brilho do Sol poderia apagar tudo. Os planetas eram pequenos demais para serem vistos. E ninguém sabia se seria possível capturá-los. Mesmo assim, alguém insistiu. E o resultado foi a imagem mais simbólica já feita pela humanidade. Mas o que realmente está escondido dentro desse pequeno ponto azul? E por que essa fotografia só pôde existir naquele exato momento da história? Mas o que aconteceu foi muito maior. As Voyagers não apenas cumpriram seus objetivos, elas superaram todas as expectativas. Mas talvez o mais impressionante não foram apenas as imagens, foram as descobertas. Em Júpiter, as Voyagers revelaram um sistema completamente dinâmico, com tempestades gigantescas, relâmpagos e uma atmosfera em constante movimento. Mas foi em uma de suas luas que algo inesperado aconteceu. Io não era um mundo morto, era ativo, violento, instável, com plumas vulcânicas sendo lançadas a centenas de quilômetros de altura, alimentando todo o ambiente ao redor de Júpiter. Isso mudou completamente a forma como entendemos o sistema solar, porque até então acreditava-se que corpos pequenos eram geologicamente inativos, e a Voyager provou o contrário. E isso levou a uma mudança ainda maior. Se até luas podiam ser ativas, então o sistema solar não era um lugar estático, era um sistema vivo, em constante transformação. Em Saturno, o impacto foi igualmente profundo. Os anéis, que pareciam estruturas simples vistos da Terra, se revelaram sistemas extremamente complexos. Milhares de divisões finas, interações gravitacionais delicadas, estruturas que mudam com o tempo. Era como olhar para um sistema em movimento, congelado em imagem. Cada novo planeta não era apenas uma visita, era uma quebra de paradigma. E isso começou a levantar uma nova questão entre os cientistas. Se essas sondas estavam revelando tanto, o que mais ainda poderia ser descoberto se elas continuassem? E foi exatamente isso que aconteceu. A missão, que deveria durar poucos anos, começou a se transformar em algo muito maior. Algo que ninguém havia planejado, mas que mudaria para sempre a forma como vemos o nosso lugar no universo. Mas construir esse retrato não foi simples. Cada uma das 60 imagens precisou ser cuidadosamente planejada. A Voyager não podia simplesmente tirar uma foto panorâmica. Ela precisava apontar com precisão extrema para regiões específicas do céu, uma de cada vez. Qualquer erro, e o planeta poderia não aparecer. Ou pior, poderia ser confundido com uma estrela distante. E havia outro risco. Ao apontar suas câmeras na direção do Sol, a nave poderia danificar permanentemente seus sensores. Era uma operação delicada, calculada e irreversível. Durante horas, os instrumentos foram aquecidos, preparados, ajustados. E então, lentamente, a nave começou a girar. Um movimento quase imperceptível no silêncio absoluto do espaço. Clique após clique.
imagem após imagem, até completar o mosaico. Mas o que surgiu não foi grandioso como muitos imaginavam. Foi o oposto, um retrato que diminuía tudo. E esse talvez seja o detalhe mais desconcertante desse retrato. Mundos inteiros, com atmosferas, luas, tempestades, geologia complexa, reduzidos a simples pontos de luz. Júpiter, com seu tamanho colossal, não passa de um pixel brilhante. Saturno, com seus anéis icônicos, desaparecem em um único ponto branco. Urano e Netuno praticamente se confundem com o fundo do espaço. Toda a complexidade comprimida, toda a escala perdida. E isso revela algo fundamental. A forma como vemos o universo depende completamente da nossa posição dentro dele. Mas nenhuma dessas imagens seria tão importante quanto uma em específico. A mais discreta de todas, a mais fácil de ignorar. Este é o ponto azul pálido, a Terra. Na imagem, ela aparece como um único pixel azul, suspenso dentro de um feixe de luz causado pela dispersão solar na lente da câmera. Nada mais. Nenhum detalhe, nenhuma fronteira, nenhuma identidade. Apenas um ponto. Mas esse ponto não é apenas pequeno, ele é raro. Entre todos os planetas visíveis naquela imagem, apenas um possui oceanos líquidos na superfície. Apenas um sustenta uma atmosfera equilibrada. Apenas um abriga vida. E esse detalhe não aparece na fotografia, porque à distância tudo parece igual. E talvez seja exatamente isso que torna essa imagem tão poderosa. Ela não mostra o que somos, ela mostra o quão improvável é sermos. Carl Sagan descreveu essa imagem com uma frase que atravessou gerações. Look again at that dot. That's here. That's home. That's us. Mas há um detalhe que torna essa imagem ainda mais impactante. Ela foi a última. E não apenas a última da Terra, mas de todo o Sistema Solar. Pouco depois desse registro, as câmeras da Voyager foram desligadas para sempre. Não por falha, mas por escolha. A energia da nave precisava ser preservada para sua nova missão. Uma missão muito mais silenciosa e muito mais desconhecida. Explorar o espaço interestelar. E assim, a Voyager deixou de tirar fotos, mas não deixou de explorar. Agora, a Voyager não observa planetas. Ela observa o espaço entre as estrelas. Uma região que durante muito tempo foi considerada vazia, mas que na verdade é dinâmica, turbulenta e cheia de fenômenos invisíveis. Campos magnéticos colidem. Partículas são aceleradas a velocidades extremas. Ondas de choque atravessam o vazio. E é nesse ambiente que a Voyager continua operando, décadas depois de seu lançamento. Mesmo com energia limitada, ela ainda envia dados, ainda responde, ainda existe. E isso talvez seja uma das coisas mais extraordinárias dessa história. Porque essa nave, construída para durar poucos anos, continua funcionando por décadas, muito além do esperado, muito além do planejado. E enquanto ela se afasta, cada vez mais, aquela imagem permanece, imutável, congelada no tempo. A última vez que olhamos para casa de fora. Enquanto isso, a Terra continua exatamente como naquele ponto azul, pequena, frágil, isolada. Mas agora com um novo significado, porque aquela imagem não mostra apenas onde estamos. Ela mostra o quão raro é existir, o quão improvável é estarmos aqui, e o quão fácil é esquecer disso quando estamos perto demais. Mas quando nos afastamos, tudo muda. E então fica a pergunta: se toda a história da humanidade cabe em um único pixel, o que realmente importa dentro dele? Consider again that dot. That's here. That's home. That's